Começou mais um Arq Decor Show no ar. Esse que é o nosso programa sobre arquitetura, decoração. Eu sou Jaqueline Brito. Toda semana eu tenho sempre um convidado muito especial. E essa semana eu tô aqui com a Marcela Sanches. A Marcela que é gerente de vendas do Espaço Varandas ABC. Marcela, bem-vinda. Muito obrigada, Jaque, pela oportunidade. Obrigada a você que está me assistindo hoje também. Bom, hoje nós vamos falar sobre, olha, eu vou até olhar aqui para eu não falar errado, para eu não cometer uma gafe. Outdoor Living, que são móveis de qualidade para a área externa. Eu tenho certeza que a área externa muita gente esquece, né? Até um pouquinho antes da gente começar, fica por último, não planeja. Então hoje a gente vai falar tudo sobre a área externa, né? É isso. Eu acho que a área externa ela começou a ter um pouco mais de visibilidade após a pandemia, né? Porque acho que antes a gente estava muito preso ali naquela rotina, né, do dia a dia. E parava poucas vezes para, assim, dar atenção, né, para aquele cantinho, aquela varanda que a gente tem, ou para o nosso jardim, né? Então ela ficava um pouco de lado. E aí, após a pandemia, né, daquele período que foi muito turbulento, mas também, né, trouxe um pouco desse contato, assim, com a nossa própria casa, acho que as pessoas começaram a dar mais valor e perceber a necessidade, né, de ter ali aquele cantinho para si. Então, foi muito importante, assim, apesar, né, das coisas ruins, a pandemia trouxe pra gente esse lado positivo mesmo, Sim. Das pessoas começarem a dar atenção para isso. Então, após a pandemia, a gente teve uma crescente, assim, de vendas na Espaço Varandas, por conta disso mesmo. As pessoas começaram a se planejar e a realmente dar atenção para esses ambientes. Realmente, após a pandemia, acho que a gente tem, principalmente na arquitetura, tem o antes, o durante e o pós, né? Eu confesso que eu mesma sinto agora muita necessidade de ter uma área externa na minha casa. Sim. Enquanto eu não tenho, eu sigo viajando, explorando o mundo, né? Mas acho que realmente esse contato com a natureza, né, que a área externa proporciona, mas certeza. Dentro de casa. Sim, e é muito legal como a área externa ela tem a essência também dos clientes, né? Então, acho que isso é muito importante, é um trabalho que a gente faz muito na Espaço Varandas, que é dar essa abertura para o cliente, para o profissional, né, os arquitetos, os designers, de compartilharem com a gente. E para a gente isso faz toda a diferença, porque a gente consegue orientar melhor, né? Porque apesar de todos os materiais serem próprios e específicos mesmo para áreas externas, a gente tem ambientes diferentes, exposições diferentes, né? Qual a frequência que vai ficar exposto? Vai ficar exposto porque a gente tem as varandas gourmet, por exemplo, né? Ou ambientes que têm uma determinada cobertura. Então, a gente pode acabar explorando, assim, mais materiais do que uma área que fica 100% externa mesmo. E saber um pouco da história do cliente, saber desse envolvimento quando tem um profissional, que normalmente tem, né? Porque uma área externa é difícil, justamente por entrar por último, as pessoas não pensarem muito, então normalmente está atrelada ao profissional. Então a gente gosta muito e faz muita diferença para nós, nosso trabalho de orientação, de atendimento ao cliente, ter ali um pouco da história, um pouco do objetivo, né? Por que você está montando essa área? Então faz muita diferença. Bom, por falar em história, a gente já emendou aí no nosso tema, né, Marcela? Mas antes que eu me perca aqui, me fala da sua história. Eu já tô sabendo que você começou com 17 anos. Foi. Eu entrei na Ontem, né? Não faz muito tempo. Então, Marcela, você começou com 17 anos no Espaço Varanda. Hoje você é gerente lá, né? Gerente de vendas. Me fala, me conta aí, como que você começou tão jovem, assim, tropeçou e caiu nessa área? Foi. Assim, eu sempre gostei muito de contato com pessoas, inclusive eu tô fazendo graduação em psicologia, né? Então acho que tem muito a ver, com certeza. Então eu sempre gostei muito desse contato com o cliente, porém quando eu entrei na Espaço Varandas eu fui mais voltada para a parte operacional, então digamos assim do backstage, de atrás das cortinas. E eu gostava, fui aprendendo muito, né, nesse período que eu fiquei atrás das cortinas, sobre a parte técnica, sobre a parte da fábrica. Acabei adiantando um pouco, né, porque nós somos fabricantes. Então fui aprendendo um pouco mais sobre os materiais, justamente essas diferenciações entre eles, né. E acabou que, em um determinado momento, eu meio que fui empurrada mesmo para o atendimento ao cliente, exatamente.
E foi uma experiência, assim, incrível. Eu era muito tímida no começo, mas eu falo que um presente que a Espaço Varandas tem são os clientes. A gente recebe, assim, pessoas sensacionais. E isso me ajudou muito a ir me desenvolvendo, a ir me sentindo mais à vontade. E aí eu fui me interessando, né, cada vez mais por essa parte da área externa e pelo atendimento ao cliente, de entender as necessidades, o objetivo. E aí foi caminhando, né? Eu fui crescendo, fui entendendo cada vez mais, até que eu assumi a gerência de vendas, principalmente aqui de São Caetano, né? A gente tem 5 unidades, uma aqui em São Caetano, uma em Alphaville, temos a loja junto com a fábrica, no Rio de Janeiro, e temos mais outras 2 unidades lá, uma em Niterói e uma na Barra. Então ela é do Rio? Ela nasceu em São Caetano. Nasceu em São Caetano. Nasceu em São Caetano, nós éramos revendedores, a gente comprava e revendia. A loja nasceu... Na Goiás, né? Isso, hoje em dia nós estamos na Goiás. Sei. Mas quando a Espaço Varandas nasceu, a gente ficava na Rua Maranhão também, em São Caetano. E a gente comprava, revendia, ficamos nesse processo durante 2 anos, até que começou a dar muito problema em questão de qualidade. E se tem um móvel que não pode dar problema de qualidade, é um móvel de área externa. Sim. Então, a gente acabou tendo que arriscar e a gente, né, se juntou a um sócio e tivemos essa oportunidade de abrir a fábrica no Rio. Entendi. E aí nós abrimos em 2015, desde 2015 nós somos fabricantes com fábrica própria. E assim, acho que isso foi crucial para a gente ter os números que a gente tem hoje, tanto de número de pedidos, quanto algo que é muito valioso para nós, que são as avaliações do Google. Sim, a reputação, né? É, assim, algo que a gente preza muito mesmo. Nós temos mais de 200 comentários, 5 estrelas de clientes reais. Então, assim, a gente fala, né, que dificilmente a gente para elogiar, né? Para reclamar é muito mais fácil. Pessoas então, elogiem. Por favor, faz toda a diferença. Pode reclamar também quando não tiver bom, mas elogiem também quando tiver. E, então, assim, mais de 200 pessoas terem parado para fazer isso, né? Para nós é muito valioso. Zero Reclame Aqui também, e isso é uma construção, né? Sim. São mais de 10 anos de empresa. E acho que essa possibilidade de criar, de entender a necessidade de personalizar como os clientes trazem para nós, ter a fábrica realmente é, assim, um diferencial. Muito legal. Total. E quando a gente fala, né, você falou em qualidade, quando a gente fala em móveis para a área externa, quais são as qualidades, qual o diferencial? Eu já que não estou entendendo nada, eu preciso de uma luz para comprar os meus móveis. O que eu devo observar? Tá, eu acho que o primeiro ponto é a parte estrutural do móvel, né? É lógico que o acabamento externo conta muito, mas a parte estrutural acho que é o diferencial. A gente sempre recomenda para ambientes que vão ficar 100% externos, estruturas em alumínio, e o critério da qualidade do alumínio é a espessura da parede interna. E isso é algo que dificilmente você consegue ver nos móveis, porque você vê o móvel pronto, né? Então, lá na IV a gente tem os perfis de alumínio mesmo para apresentar para os clientes, e a gente mostra essa diferença das paredes. Quando se fala em madeira, a gente precisa pensar em madeiras que são próprias para isso, né? Então, a gente fala de madeira cumaru, de teca, que é muito conhecida, que são madeiras que podem realmente ficar externas. E nós temos madeiras, digamos assim, tão nobres quanto, mas mais secundárias, pensando em ambientes que têm uma determinada cobertura, como angelim pedra, peroba rosa, que também são muito utilizadas para esses ambientes de varanda, né, principalmente. E falando de acabamento, a gente tem uma infinidade. A corda náutica, que é super conhecida. A gente tem a fibra sintética, que as pessoas acabam não conhecendo muito, porque conheciam como vime, junco. E ela é tipo uma atualização desses materiais que pode ficar externa, inclusive é o material que eu mais recomendo para ambientes que vão ficar próximo à piscina ou dentro da piscina mesmo, porque ela tem uma resistência maior ao desbotamento, ela é um pouco mais sintética mesmo, então ela não absorve a água, então é fácil de secar, fácil de limpar. A gente tem o triconáutico, que agora também é uma das tendências aí que a gente tem visto. Também é um material excelente, mas eu também recomendo para áreas mais secas, digamos assim, para um espaço gourmet ou para um ambiente que tem uma determinada cobertura. Que também tem essa diferença, né, Marcela? Tem o
semi-externo, talvez, né? Isso. Que é uma área gourmet, uma varanda, Sim. né? Que eu quero trazer esse aspecto, né? Mais confortável. E tem o da piscina, de ficar molhado, ou mais próximo de uma churrasqueira, né? Ou até uma área comum, de maior tráfego de pessoas, né? Então tem que tomar esses cuidados também, né? Totalmente. É entender realmente o objetivo e aonde esse móvel vai ficar, qual é o fluxo que ele vai receber de pessoas, para a gente poder orientar melhor e o cliente ter uma escolha mais assertiva, né, dos móveis. E você falou, uma das tendências é o crochê náutico, é isso? Tricô náutico. Tricô, já levando pro crochê ali. Tricô náutico. Isso. É o tipo da trama, é isso? Ele é um material mesmo. Ah, é um material. Isso. A corda, né, a gente tá falando de materiais como esse aqui. A gente tem algumas espessuras, né, aqui eu trouxe um kitzinho de porta-copos pra já. Essa daqui é a corda de 6, é uma das espessuras da corda, né, a gente tem outras variações. O tricô é um material um pouco mais grosso, ele é um pouco mais requintado, ele dá uma estética um pouco mais sofisticada mesmo para os móveis, por isso que eu acabo indicando mais para esses ambientes mais cobertos mesmo, esses semi-externos, né? A gente fala que é o externo coberto. E é uma das tendências que a gente tem visto junto também dos móveis orgânicos, dos móveis modulares, de principalmente móveis também que são com bastante estofado, né? E é muito engraçado isso, porque normalmente a parte mais sensível do móvel externo é justamente o tecido. O tecido, é a parte do estofado. Né, e a gente tem visto essa crescente aí dos móveis totalmente em tecido. Então, a gente está precisando se adaptar também para poder entregar, enfim, a tendência, né, o que os clientes pedem, mas algo com qualidade também. As estampas ainda estão em alta ou não? São cores, eu já percebi assim que são cores mais sóbrias, né? Que antigamente era aquela coisa mais colorida, cheia de vida. Percebi que também mudou, né? O azul, o verde, o terracota. Então, a gente também tem que pensar que a mesma tendência do que é o interno vai pro lado de fora também, né? Hoje em dia as estampas acabam ficando mais secundárias ali, mas num ponto-chave de decoração mesmo. Que eu acho que se faz muito bem quando a gente fala de integração de área interna com área externa. Então, você pega ali algum elemento chave, seja uma estampa, seja uma cor, como você falou, azul marinho, verde musgo, terracota, são cores que a gente realmente comercializa bastante, tem muita procura, mas os móveis mesmo, as peças maiores, elas acabam ficando mais atemporais. Então, em tons mais claros ou mais neutros, né? A gente tem muito uso do cinza, do bege, do cru. Então, a gente tem visto essa crescente também, principalmente porque como os móveis são extremamente duráveis e resistentes, né? Então, a gente está falando de um móvel que vai ficar ali por muito tempo. Então, ele precisa acompanhar as novas tendências, né? Que está sempre em adaptação, em evolução. Então, isso é bem legal, assim, acompanhar também essas mudanças ao longo dos anos. Isso já entra até no planejamento que a gente vai fazer, não só de um bom projeto, né, mas que seja um projeto aí atemporal para a sua área externa. Por isso que é tão importante ter o profissional, porque ele vai te ajudar muito ali nesse sentido. E móveis também com materiais e acabamentos com uma qualidade para resistir, né? Porque coisa para área externa não é fácil, deve ser um baita desafio aí para vocês na parte da produção, né? Sim, por isso que ter colocado, né, a gente ter, enfim, a fábrica é muito importante e é um diferencial, porque a gente consegue acompanhar todos os processos, né? Então, desde a retirada ali do pedido, né, assinou o pedido, é um processo interno. Então, a gente fala, né, que não existe empresa perfeita, não é que não tem erros, mas a gente sempre busca deixar que o erro fique da porta para dentro. Sabe? Com certeza. Então, com a fábrica, isso é muito possível, né? Então, a gente sempre busca aprimorar, conhecer cada vez mais os materiais, a gente faz testes, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com a corda náutica, a gente colocou ela dentro de um balde com cloro, com água sanitária, né? Justamente para ver realmente esse material funciona para nós, faz sentido a gente ter. É lógico que tinha também a demanda, né, do design e tudo, mas
antes disso a gente tem que ver se realmente faz sentido, né? Exatamente. A durabilidade, né? Exato, porque não faz sentido você investir num móvel que é para durar anos e ele não ter, né? Na primeira chuva, né? A primeira mudança climática, né? Ainda mais agora que o clima de manhã tá à noite tá outro, até o mobiliário deve sofrer, né? Sim, com certeza. Inclusive, uma dica que eu dou para todo mundo que estiver procurando móveis para área externa, sempre busquem ou perguntem sobre as capas de proteção. A gente faz sob medida, né? É uma capa que a gente realmente pega o móvel ali e faz exatamente como ele tá, para proteger ele de uma forma inteira. Entendi. Exato. Então, como se cobrisse. Exato. É literalmente assim, sob medida mesmo. Você encaixa tipo um vestido, sabe? Aquele vestido perfeito feito sob medida para você, é basicamente isso. E ele protege a estrutura, tanto, né, a parte ali interna, quanto o acabamento externo também. Então, o seu móvel ele vai durar por muito mais tempo, mais bonito, porque eu acho que essa é a diferença, né? O móvel ele vai continuar inteiro, você vai continuar usando ele, porém, quando ele fica 100% externo o tempo todo, ele vai perder a beleza. Sim. Então, quando você coloca a capa, ou você tem algum local que você consiga guardar essa peça, a tendência é que ela dure por muito mais tempo, mais bonita, mais próxima mais quando você comprou. Né? Exato. Então, é uma dica que eu dou aí pra vocês, porque faz toda a diferença. Muito legal. Marcela, vamos ver agora um pouco das imagens, que eu tô ansiosa pra mostrar. São lindas. Por favor. São muito lindas. Confesso que eu fiquei com vontade, sabe aquela frase? Ai, com vontade de largar tudo e... Sim. Foi essa vontade que eu tive. E aí, me conta, esse é uma casa, é um condomínio? É o hotel, o Hotel Pestana, no Rio de Janeiro, Pestana Atlântica, que a gente montou recentemente. Então, toda essa parte da área externa fomos nós, né? As espreguiçadeiras, os ombrelones. Ombrelone também vocês fazem? Sim, total. A gente tem alguns mais tradicionais, né? Centrais, com madeira de eucalipto tratada. Temos outros em alumínio, com ou sem LED também. Muito legal essa parte da iluminação, porque é difícil, né? Às vezes iluminar a área externa. Sim. E o ombrelone, ele acaba dando uma escurecida no ambiente também. Então, a gente tem as opções com LED, que acaba facilitando aí essa iluminação. Acho que eu nunca vi com LED no ombrelone. É uma novidade também, uma das tendências. Olha, eu tô aprendendo tanto hoje. Meus projetos externos serão outros agora. Opa, combinado, conte pra gente. Vamos ver mais fotos. Esse projeto também tem, assim, o meu coração. A gente montou uma casa em Bertioga, no Angarroa 3, com a profissional Raquel Schuller, uma das arquitetas, assim, muito parceiras nossa na Espaço Varandas. E foi um ambiente pensado para locação. Então, por mais que a gente tenha aí imóveis de alto padrão, com materiais extremamente duráveis, resistentes, acabou sendo assim um excelente custo-benefício para o cliente, pensando que ele não vai ter dor de cabeça. Manutenção, né? Exatamente. E é fácil, como é em alumínio, então é leve de você guardar, é leve de você colocar no lugar novamente, né? A manutenção também é muito simples, a limpeza também. Então, ficou bem legal, é uma casa bem alto padrão, assim, para locação. E lá vocês têm e produzem. Acho que quando a gente pensa em área externa, a gente pensa muito em cadeira, espreguiçadeira, mas não, tem essa parte também de mesa, puff, banqueta, ombrelone, pergolados também? Sim, a gente não monta o pergolado, assim, a estrutura do pergolado, né? Os móveis a gente fornece. Mas é completo, realmente pensar num projeto como um todo, né? Sim, exatamente. E porque não adianta nada eu comprar cadeiras, né, ou espreguiçadeiras, enfim, que seja, e ter uma mesa que não é para área externa. Sim, exatamente. Então a gente tem que pensar na integralidade mesmo de todo o ambiente, até para que seja harmonioso, né? Sim. Para você também não sair da área interna para a área externa e tomar um susto. Exatamente, né? A integração ali do ambiente. Exato, né? faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem que contar uma história, né? A gente fala. É uma extensão da nossa casa. É isso. Né? E faz tão parte quanto o restante, né? É verdade. Vamos ver mais. Essa é uma outra vista, né? Um outro ângulo. Sim. E ali até a parte de almofadas, o estofado, isso vocês também produzem, vocês também fazem, que tem que ser um tecido especial, né? Exato, a gente tem alguns tipos de tecidos, né?
que a gente trabalha. Temos tecidos de alta performance, temos tecidos da linha tradicional, mas que também são impermeáveis, também contam com essas características de resistência, né, para a área externa. E inclusive as decorativas, a gente comentou anteriormente sobre a cor, né? Você percebe que toda a casa ela tá num estilo mais industrial, então cores um pouco mais escuras, porém neutras. E aí você tem alguns elementos de decoração, essa cor, essa vida, digamos assim, o né? ponto ali, né? Exatamente, para não pesar também o ambiente. Muito lindo, vamos ver mais. Ai, que delícia. Posso sair daqui, então? Acho que todos nós queremos estar assim hoje. Olha. Nossa, como chama esse tramado em específico? É uma trama mesmo? Isso, é um desenho, a gente chama de quadriculado. Quadriculado, nossa, isso. Esse é o ambiente que a gente montou para o programa de férias com ex, que finalizou agora no mês de agosto, né? Tá. E assim, a gente montou assim vários ambientes, né? Aqui a gente está na parte da piscina, né? Uma área bem externa mesmo. Então nós temos espreguiçadeiras, redes, puffs. A gente também montou alguns outros ambientes com balanço, com chases também. Então foi bem legal participar, ser o fornecedor do programa. Nossa, foi muito legal. E uma visibilidade, né? Com certeza, faz toda a diferença para a reputação da empresa, né? E assim, é bem legal como você vê que aqui a proposta já é algo mais colorido, já é algo mais vivo. Chamativo, exato, né? Os puffs ali. Essa parte também na piscina que tem, não sei se chama boia, esse tapete também é de vocês ou não? Flutuante. A gente fabrica também. Ai, que legal. Nossa, isso tem tudo, então. Lindo. A parte completa. E as cores são lindas, né, desse projeto. Sim, tem uma gama absurda de cores, tonalidades, né? Inclusive de cores mescladas, que a espreguiçadeira mais clarinha ali no canto é porque a foto está um pouco mais de longe. Mas se tiver alguma outra mais de pertinho, eu comento com você. A gente tem as cordas mescladas, que os profissionais, os clientes podem fazer a combinação que eles quiserem. Então é personalizado também. Inclusive a própria corda, né? A gente tem já as cores estabelecidas, mas as mesclas você consegue criar. Com até 3 cores a gente faz a mescla que o cliente ou o profissional quiser. Que legal. Deixa eu ver se tem mais imagens ou... Ai, tem ainda. Ai, que delícia. Esse é um apartamento? Cobertura de um apartamento, isso que mesmo. Também é possível, às vezes a gente pensar de estar na sua casa, né? Sim, dá pra gente ter na nossa varanda, o nosso terraço. Com certeza. Esse projeto foi no Rio. Foi muito legal também montar ele. Também foi com uma profissional. E assim, eu achei que ela conseguiu mesclar diversas cores e elementos de uma maneira muito harmônica, né? Você tem algumas tonalidades de corda e de tecido. Ali no balanço a gente tá vendo o cordão sintético, que é uma variação da fibra sintética. Então, às vezes, né, o pessoal tem um certo receio da fibra por parecer mais clássica, mais antiga, mas a gente tem fibras muito modernas hoje em dia. Nossa, fica bem legal. Aquele balanço maravilhoso. Temos mais imagens ou são essas? Tem mais... Esse projeto lindo. Também... Nossa, e essa cadeira? Perfeita. É a queridinha, viu, dos clientes do modelo Rubia. Perfeita. Esse ambiente a gente montou em Búzios. É uma casa altíssimo padrão. A gente tem a parte da piscina também. Basicamente, não é beira-mar porque não é mar, mas enfim, é bem próximo a uma represa. E, assim, ficou lindíssima a combinação de cores. Você vê, assim, uma paleta dentro da casa, uma coisa um pouco mais sóbria, né? Tons de cinza, azul e madeira, que eu acho que traz esse requinte para casa, né? Um material que não dá para explicar, faz toda a diferença. Verdade. E na parte externa mesmo, que vai tomar ali sol e chuva, a gente já tem cores um pouco mais vivas e materiais como a própria corda, né, que eu comentei anteriormente, fazendo um contraste, assim, que ficou maravilhoso. Foi um projeto muito legal. Muito lindo, nossa. Eu acho que são essas as imagens. E o que eu percebo, né? Eu acho que deve ser uma parceria muito forte aí para vocês e caminha muito junto com o paisagismo, né? Sim. A área externa e o paisagismo tá ali, né? De mãozinhas dadas ali, bem casadinhos, com certeza. E, bom, a gente já falou aí da durabilidade, dos materiais e a sustentabilidade. Vocês também
pensam, né, nessa parte com certeza, sustentável, né? Ainda mais que é um produto que vai durar muito tempo, né? Sim, exatamente. Eu acho que já parte por aí, né? O fato do produto ser pensado para durar por muito tempo já é algo pensando nessa sustentabilidade, né? Já que não vai ser descartado ali tão facilmente. Mas a gente tem alguns processos na fábrica que envolvem justamente assim, o mínimo de desperdício e de deixar resíduos possíveis, né? Então, por exemplo, os retalhos da corda, quando acaba sobrando, né, de alguma peça, a gente faz os porta-copos, a gente faz jogos americanos, né, de suplás. Então, a gente sempre busca também aproveitar esses retalhos dos resíduos, né, dos materiais, para voltar para nós. Então, a gente faz itens de decoração, tipo porta-vasos, cestos, né? E eu acho isso muito legal. Com os tecidos a gente normalmente faz tipo colchas assim, né? Vai juntando, fica um mosaico, fica muito legal. De retalhos, né? Exato, dos retalhos dos tecidos. E a gente acaba, às vezes, utilizando para proteger alguma área, né? Que os móveis vão ficar ali durante um tempo, até o artesão, por exemplo, pegar para tramar a peça, né? Então, evitar também deixar exposto os materiais. Então, tudo isso a gente acaba otimizando mesmo. E esse processo de criação, você falou os artesãos, como que é essa parte de criação de vocês? São coleções, né? Você traz pessoas para assinar as peças, como é que funciona? Então, a gente está, inclusive, no movimento disso. A gente trabalha, né, com diversas peças, assim, que são de inspirações, né? Antigamente a gente trabalhava mais com conjuntos mesmo, né? Então você tinha ali o conjunto A, conjunto B, conjunto C, que era composto às vezes por um sofá, poltronas e uma mesa de centro, às vezes já era um conjunto um pouco maior, né, de um living inteiro. Atualmente a gente tem investido nas coleções e também nas peças assinadas, né? A gente tem, assim, buscamos sempre, né, mais parceiros, porque isso, assim, enriquece a marca, né? Agrega valor. Mas a gente tá com um parceiro chamado Guga Rodrigues, que é um designer, ele assina peças. E a gente tá com coleções aí bem legais para sair em breve. Então, a gente tem também as peças assinadas, mas a gente tem aquelas peças mais tradicionais também. Até para quem acaba procurando um custo-benefício melhor aí, né? Porque não tem jeito, as peças de assinaturas, elas têm um valor, né, diferente das peças tradicionais, né? Com certeza. E tem que ter mesmo, né? Sim. Com certeza. É preciso, né? Até para manter isso, com certeza, né? E a valorização do profissional, exatamente, né? Porque é ele que desenvolveu, ele que desenhou, é uma ele peça que foi exclusiva, lá. né? Exato, e é muito legal poder criar isso, assim, em 4 mãos, mas são em muitas mais, né? Mas, digamos assim, em 4 mãos, porque faz toda a diferença ter aquele toque afetivo do criador com a criação e também, assim, colocar Espaço Varandas num outro patamar, né? Que é poder desenvolver essas peças. Que legal. Marcela, a gente já está aí chegando para o nosso final. Eu gostaria que você trouxesse dicas para as pessoas, quem está nos assistindo, ou às vezes tem um espaço pequeno, né? E é só ali na minha varandinha da minha casa, mas o que eu posso também mudar, né? Às vezes eu não estou ainda com um profissional, mas o que eu posso fazer aí para trazer esse conforto, esse aconchego aí para minha casa? Todo mundo merece, todo mundo né, merece. Não, com certeza. Eu acho que a principal dica são as capas de proteção para quem tem áreas 100% externas e né, vai mobiliar. Mas pensando nos espaços pequenos, quem não tem profissional, que acaba fazendo muita diferença mesmo, investir em móveis mais slims, móveis que às vezes não tem o braço e aí você ganha espaço de assento. Eu acho que em primeiro lugar, é você definir o propósito daquele local. Então, é um espaço para eu relaxar, vai ser só eu e o meu parceiro ou minha parceira, ou eu tenho filhos, quero receber um pouquinho mais de pessoas, ou eu costumo receber muita visita, né? Claro que não dá pra gente aumentar o espaço, então a gente precisa otimizar. Então, normalmente, né, depois que você faz essa delimitação, assim, do objetivo,
Aí é você procurar peças mesmo que se encaixem naquele ambiente. O projeto de paisagismo faz diferença, Sim. porque ele auxilia nessa amplitude. A parte da iluminação também, né, faz muita diferença. Mas acho que é essa procura por móveis mais slim mesmo, assim, mais minimalistas, que acabem otimizando o espaço, que sejam muito multifuncionais, né? Então a gente tem os city gardens que funcionam tanto como uma mesinha lateral, como um assento a mais. Tá. Então acho que é pensar nessas peças de multifuncionalidade e que tem uma estrutura um pouco menor. E acho que a parte da personalização, de fazer sob medida, acaba auxiliando muito nesse sentido, porque a gente consegue personalizar e fazer, se tem um recuo, se tem uma pilastra ali no meio, a gente consegue se adaptar para o ambiente. Senão você fica com um elefante branco ali, uma peça que é lindíssima, você investiu, tem qualidade, mas é enorme e ocupa todo o seu espaço e fica ali, né? Às vezes até atrapalha, né? Sim, exato, e perde a beleza, Perde né? a beleza, exatamente. Com certeza. Marcela, eu amei o nosso muito bate-papo, obrigada. Eu entendi por que você cativa as pessoas lá no Espaço Varanda. Obrigada. Você sorri com o olhar, viu? Muito obrigada, Jaque. Adorei o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado, que tenha se inspirado aí a fazer aí o seu espaço, né? Ou renovar o seu espaço. Também tem gente que tem espaço externo há muito tempo. Então, esse é o momento. Os contatos da Marcela, o Instagram, né, do Espaço Varandas, está aqui na descrição do nosso canal. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço, Jaque. Até a próxima. Sucesso. Até. E você, eu espero no nosso próximo episódio. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arquidecor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Tati by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.